O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui no Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham através da TV Horizonte, sejam também muito bem-vindos. É muito realizador ver a guinada que a palavra de Deus deu a partir deste terceiro domingo do Advento. É muito belo. Se vocês que sempre nos acompanham e rezam conosco perceberam, assim preparamos com todo carinho um retiro do tempo do Advento que foi colocado em nosso canal Mãe Piedade. Nós tivemos já 3 encontros a cada sábado. Por que o padre está dizendo isso? Porque nesse retiro e também em todas as homilias, pelo menos nós 3 padres aqui do santuário, tentamos mostrar a verdadeira espiritualidade do tempo do Advento, o verdadeiro sentido litúrgico, celebrativo deste tempo da Igreja. Assim, rezamos os 2 primeiros domingos, falando que a tônica desses 2 primeiros domingos estava ligado à escatologia, à parousia, o fim dos tempos e a segunda vinda do Messias, vindo glorioso. E agora, a partir de ontem, no terceiro domingo, que era o domingo da alegria, nós viramos a chave das leituras, recebemos essa guinada e falamos agora da encarnação do Verbo de Deus no meio de nós. Assim, hoje escutamos a profecia de Jeremias, trazendo um pouco de ânimo, porque Jeremias é um pouco melancólico no seu livro, mas percebendo que viria um Messias da casa de Davi. Entretanto, todavia, contudo, eles esperavam um Messias glorioso. Queria vir para destronar os poderosos, para governar com cetro de ferro, para mandar e desmandar, para derrubar algumas coisas que eles não concordavam. Mas a essência desta profecia aqui proclamada, virá um Messias. E esse Messias vem da casa de Davi. E quem era descendente de Davi era José. Assim, quando o anjo do Senhor no Evangelho de hoje, e nós não estamos no Evangelho de Lucas, que fala da infância de Jesus e do seu nascimento. Aqui nós estamos no Evangelho de Mateus.
Mateus já de cara inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus, ou seja, a árvore genealógica de Jesus, a descendência dele. Lucas fala da descendência e do nascimento de Jesus na ótica de Maria. Aqui Mateus apresenta a descendência de Jesus em José. Por que isso? Porque Mateus escreveu seu evangelho para a comunidade judaica convertida ao cristianismo. Logo, ele deveria fundamentar no Antigo Testamento o sentido da encarnação do Filho de Deus, para cumprir aquilo que o Antigo Testamento havia prometido. Assim, nós percebemos o anjo indo até José e mostrando para ele que Maria não havia errado para com ele. E é belo perceber que o anjo se coloca diante de José, e José, neste evangelho, é colocado como dikaios, o justo, correto, honesto. José não abandonou a Virgem Maria. Ele foi correto, porque por mais que ele teria passado em sua cabeça em deixá-la para que não acontecesse algo pior, porque se ele fosse cumprir aquilo que determinava a lei, Maria seria levada à praça pública e apedrejada. Esse seria o fim de Maria. Mas nós assim o sabemos, que Deus já deixou tudo planejado de forma perfeita, desde a concepção de Maria no ventre de Santana, preservando-a da mácula do pecado original e dando a ela a graça das graças de receber em seu ventre o Salvador do mundo. Este Salvador que Jeremias disse, que fez o povo ser liberto de suas escravidões. José, então, meu irmão, minha irmã, não denunciou Maria e recebeu a visita do anjo. Por isso que, às vezes, nós vemos uma imagem muito bonita de São José, deitado, dormindo, né? A dormição de São José. Ele deitado e em seu sonho recebe a visita do anjo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para José e percebendo a presença de Deus na boca do anjo, porque todas as vezes que o anjo do Senhor aparece a alguém, é a palavra do próprio Deus, porque a etimologia da palavra angelos é mensageiro, é aquele que envia uma mensagem, mas que não é dele, é do Mestre, é do Senhor. Assim, José recebe esta visita do anjo e é chamado José, filho de Davi, da descendência de Davi. Não tenhas medo, porque Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Maria era correta também, era justa. Ela concebeu pela graça de Deus e ela disse sim, e pelo sim a salvação entrou no mundo, através do ventre dela. Assim, o nome da criança será Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus fez morada no meio de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao olharmos hoje para esta descendência de Jesus vinda de Davi, passada por José, nós perceberemos no fundo do nosso coração de que Deus se manifesta no meio de nós. E que assim também, nós olhando para José, entreguemos as nossas vidas nas mãos de Deus. Entreguemos sim os nossos sonhos nas mãos de Deus. Todos nós devemos sonhar. Eu prefiro ser sonhador do que realista, porque o realista
ele quer chegar naquilo que ele almeja. O sonhador já chegou lá. O sonhador sonha antes e chega na frente. E aí vai buscar. Vamos sonhar assim como São José, para que o próprio Deus manifeste a vontade dele na nossa vida e que assim nós nos coloquemos a serviço dele, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Que nós também busquemos, olhando para São José, sermos uma pessoa justa, uma pessoa correta, porque infelizmente a cada dia que passa a gente convive com tantas pessoas que não são corretas, não é verdade? Que não querem ajudar ninguém, só pensam em si, só pensam no próprio umbigo, esquecem do amanhã. Às vezes eu brinco com os amigos que o mundo não dá volta, o mundo capota. E às vezes hoje a gente está de pé, mas amanhã aquela pessoa que a gente empurrou para o lado de fora da curva, pode ser esse alguém que vai nos levantar. O mundo dá volta. Vamos ser corretos com as pessoas. Se você tem a sua profissão, faça bem feito aquilo que você foi convidado a fazer. Se você é pai, mãe, avô, avó, exerça bem. Se você ajuda aqui ou colar numa paróquia, no seu ministério, na sua vida, faça bem feito. Seja correto com aquilo que você faz. Seja honesto consigo mesmo. Não seja uma pessoa hipócrita, não seja uma pessoa dissimulada. É interessante, José é chamado de justo pela postura, porque na Sagrada Escritura não tem uma vírgula que José falou, não tem um A de São José. Ele não disse nada na Sagrada Escritura, nada. Pela postura de cada um de nós, nós também seremos reconhecidos por aquilo que fazemos, ou talvez por aquilo que deixamos de fazer. Ao olharmos para José, nós peçamos então que nesse Natal do Senhor, nós sejamos pessoas corretas com aquilo que fazemos. Vamos buscar um mundo melhor, vamos buscar fazer a vontade de Deus, vamos buscar entregar a nossa vida nas mãos dele. Como costumo dizer, o que adianta rezar a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Aí bota uma vírgula, mas se puder, faça a minha. Não dá para ser assim. Senhor, eu me entrego a Ti. E eu peço que assim, como José foi reconhecido como justo, que eu também seja justo. E que quando o Senhor me orientar a Tua vontade, que assim eu faça como José, que quando acordou, realizou a vontade de Deus na vida dele. Que assim, nesse terceiro domingo, ou nessa terceira semana do tempo do Advento, o nosso coração se alegre pela vinda do Salvador. Não o Salvador como um justo juiz, assim agora nós estamos esperando, mas o Salvador que se encarna no meio de nós como uma criança, sem maldade, sem pretensões, simplesmente puro, como o nosso coração também precisa ser.